Bom dia. Vamos dar início ao evento de hoje, que tem por tema a Lei 13.465 de 2017, a defesa da moradia no contexto do novo marco legal da regularização fundiária urbana. O Núcleo de Habitação e Urbanismo da Defensoria Pública, juntamente com o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, Escritório Modelo da PUC, FAUSP, Piabiru e demais entidades que atuam aqui em São Paulo na defesa do direito à moradia, desde a notícia da formação de um grupo de trabalho lá pelo Ministério da Cidade, encomendado pelo então ministro Bruno Araújo, para a formação de um trabalho, né, para a construção e edição do que veio ser a MP 759, a gente vem discutindo os rumos, a legislação vigente, posteriormente o texto da medida provisória, e diversos encontros nossos deram origem a eventos que nós fizemos em março, nota técnica, alguns documentos que foram até assinados pelos movimentos de moradia aqui em São Paulo. Ultrapassada essa fase, não só a gente continua acompanhando o que a gente entende que seriam algumas inconstitucionalidades e ilegalidades do texto, nós entendemos que seria necessário, principalmente para quem atua na defesa dessas famílias, das famílias mais vulneráveis, na busca do direito à moradia e do direito à cidade, que seria interessante que a gente partisse também para uma discussão do que a gente pode fazer com o texto vigente, o que é possível tirar de útil, de modo a aplicar nos processos que a gente tem dia a dia. Aí a gente tem, tanto nas defesas possessórias e petitórias, ações civis públicas, como também os procedimentos administrativos que a gente acompanha ou até mesmo solicita a instauração junto aos municípios do estado de São Paulo. Então, eu quero agradecer a presença do Caio, da Júlia, da Juliana. O Nelson está quase chegando, ele está preso, ele deu aula agora há pouco na PUC, mas ele já vai chegar, então a gente vai alterar um pouco a ordem. Principalmente a Júlia, que capitaneou a discussão nos últimos meses e formou. O Nelson acabou de chegar, acho que a gente vai poder deixá-lo respirar um pouquinho e voltar à ordem original. Agradecer bastante a Júlia, que capitaneou as nossas últimas discussões e, né, trouxe também esse debate da necessidade, reforçou, né, a Defensoria também já estava um pouco desolada, eu diria, né, de ficar discutindo inconstitucionalidades e não conseguir avançar em nada, e que incentivou bastante a gente para que a gente chegasse no dia de hoje e montasse estratégias de defesa. Então, hoje, é claro que a gente vai discutir tudo, né, a nossa ideia é um tempo para cada um falar e deixar os debates para o final, que possivelmente a gente vai trazer vários temas, né, inclusive, possivelmente, inconstitucionalidade. Mas o nosso foco hoje seria tirar alguma coisa de útil do texto que foi apresentado. Antes mesmo, sem ter que aguardar a eventual regulamentação que venha do governo federal, do governo estadual e municipal, que dizem que vai sair, a gente não sabe quando. Então, eu vou chamar à mesa o Nelson Salles Júnior, que é o nosso primeiro palestrante, que vai trazer como tema da fala dele o panorama geral da Lei 13.465 de 2017. Bom, pessoal, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, quero agradecer, né, os colegas aqui da Defensoria Pública por terem feito esse convite para participar desse seminário e desse diálogo, né, sobre a questão da moradia dentro desse novo marco legal da ação fundiária urbana. Eu acredito que a maioria já tenha conhecimento da lei, então eu vou fazer algumas colocações e, claro, também falar um pouco porque existe tantos problemas, né, com relação a aos questionamentos dessa legislação. Eu acho que um primeiro ponto diz respeito ao processo, né, dessa legislação. Nós praticamente fomos surpreendidos no Natal do ano passado, né, foi um belo presente de Papai Noel, que foi editada essa medida provisória, a 759,
E a gente sabe que lá no Ministério das Cidades já existia, né, um grupo de trabalho formado praticamente por desembargadores aqui de São Paulo, né, registrários, que são pessoas bem conhecidas, que têm conhecimento sobre a matéria, né, não eram qualquer pessoas que estavam no trabalho. Só que naquele período a gente já questionava, eu sou né, pelo Instituto Polis, membro, né, do Conselho das Cidades, e a gente questionava que quando foi editada essa portaria, o ano passado não tinha nenhum diálogo com o Conselho das Cidades. Foi uma portaria do Ministério das Cidades que constituiu esse grupo, e praticamente, por incrível que pareça, não tinha ninguém do Conselho das Cidades nesse grupo, e esse grupo não fazia nenhum vínculo, ligação com o Conselho das Cidades. Então isso já foi um problema desde a origem, de como foi sendo pensado a construção dessa proposta. Bom, e ao final se juntou, haviam várias iniciativas de outros ministérios que estavam trabalhando também com a perspectiva de mudança na questão de estrutura fundiária. Em especial, havia propostas para modificar também a parte da reforma agrária e do marco legal das terras da Amazônia, e dentro da SPU, Secretaria do Patrimônio da União, também já havia, não foi dessa vez, já tinha várias iniciativas desde o governo Dilma também para ficar buscando uma forma de privatização das áreas públicas. Então, de certa maneira, teve alguma articulação, né, no final, que juntou vários interesses de mudanças da estrutura fundiária no Brasil e que se consolidou na MP 759, que foi editada, né, o ano passado, que tinha então como objetivo modificar a parte da regularização fundiária urbana, vinda originariamente aí das propostas do Ministério das Cidades, algumas alterações com relação à parte da reforma agrária, principalmente de flexibilização de alguns critérios para poder também permitir a regularização de áreas que não necessariamente sejam de interesse social, para fins de titulação e de regularização, e mudando também aí os marcos, né, das terras da Amazônia, permitindo também uma flexibilização com relação à metragem de áreas, módulos, né, passíveis de redução fundiária, que necessariamente não estão vinculados também ao interesse social. E com relação ao patrimônio da União, acho que a principal preocupação que se colocou, né, foi de estabelecer dentro dessa legislação uma mudança mais significativa com a possibilidade de obtenção, né, de terras serem destinadas aí para fins também não necessariamente de interesse social, mas de interesse econômico, de certa maneira flexibilizando os critérios de alienação das terras públicas. Esse foi sempre o questionamento. Tinha também uma preocupação com as questões ambientais, porque havia já no Código Florestal um tratamento de estabelecer critérios com relação à possibilidade da redução fundiária, seja aí urbana ou rural, com relação às áreas de preservação permanente. Inicialmente nos projetos de lei praticamente é como se não houvesse mais nenhuma preocupação com a dimensão ambiental, de permitir qualquer tipo de regularização fundiária, e de certa maneira essa questão foi sendo reincorporada, né, dentro aí do processo de negociação. Então, um primeiro ponto, né, acho que é com relação a esse processo político, que acho que a gente tem que ter em conta, né, já que nós temos que lidar com essa legislação, considerando essa realidade que a gente está vivenciando, que não houve, né, nenhuma interlocução dessa proposta, quando houve a edição da medida provisória, com os espaços institucionais democráticos estabelecidos. E esse foi um dos primeiros questionamentos que nós começamos a fazer, né, sobre a inconstitucionalidade da medida provisória. Eu não vou ficar aqui entrando muito em constitucionalidade, mas essa eu acho que é importante, que diz respeito de que não houve
efetivamente nenhuma consulta, nenhuma manifestação, em especial da questão urbana, do Conselho da Cidade, que tem a responsabilidade e competência, é uma das poucas competências que o Conselho tem, né, na sua legislação, de se manifestar sobre qualquer possibilidade de alteração de matérias que estão relacionadas ao Estatuto da Cidade. E como a redução fundiária é uma das diretrizes, né, está lá no inciso 14 do artigo 2º do Estatuto da Cidade, essa matéria deveria ter sido objeto de uma apreciação, de uma manifestação do Conselho da Cidade. Então isso, para nós, sempre foi um ponto crítico, né, de questionamento sobre o próprio processo da edição da medida provisória. De certa maneira, das discussões todas que foram feitas, eu acho que essa é uma questão importante. Deu para verificar que o alinhamento todo do projeto tinha dois objetivos, né? Estabelecer uma unicidade sobre um sistema de estrutura fundiária no Brasil, que é a propriedade, né? Todos os institutos, sejam os rurais, sejam os urbanos que foram estabelecidos, eles canalizam para que as pessoas, né, sejam as pessoas que realmente são que têm a necessidade de serem beneficiárias da redução fundiária, ou os demais que podem ser beneficiados sem necessariamente estar ligados ao interesse social, vão alcançar, né, a propriedade e com aquele modelo tradicional da propriedade e buscando estabelecer um sistema do registro público, né, da perspectiva de se constituir nessas áreas novas propriedades. Portanto, trazendo aí uma visão praticamente de unicidade de um sistema, no sentido de que os outros institutos, apesar de não terem sido eliminados, como a concessão de uso, se coloca a própria legitimação de posse, a concessão de direito real, a concessão de uso especial para fins de moradia, que eu quero comentar um pouco, mas a gente verifica que mesmo para as áreas públicas, com toda a perspectiva da legitimação fundiária e da alienação dos bens públicos, há uma estratégia, né, de buscar também estabelecer esse modelo da propriedade e principalmente da perspectiva da privatização, né, dessas áreas para uma propriedade mais ligada à dimensão individual. Não houve, isso acho que é um ponto que a gente precisa discutir, porque todo o processo de negociação, daí da nossa parte, nós fizemos uma estratégia de buscar introduzir o Instituto da Posse, e claro, com a qualificação da posse social, como um instituto, que tivesse o mesmo peso, a mesma isonomia, a mesma igualdade, o mesmo tratamento que a propriedade, dentro da perspectiva dessas mudanças que estavam ocorrendo. E foi colocada essa questão, foi discutida, foi negociada, e até uma das últimas fases do relatório do Romeu Jucá, se introduziu a posse, dentro da perspectiva de ele ser qualificado dentro de uma mudança do Código Civil, de ser um direito real, e também na Lei de Registros Públicos, Só que eu acho que isso que eu quero chamar a atenção, a nossa área, a área do direito, que tem lá uma influência muito grande, e principalmente os consultores do Senado, o Senado tem consultor para todas as áreas, direitos humanos, direito urbanístico, muitos de vocês conhecem, é o Vitor Carvalho Pinto, que aí é um colega nosso, de muitos anos, e tem as consultorias das outras áreas. E a consultoria da área do civilista foi assim, categórica, de rechaçar de qualquer forma a possibilidade de uma equiparação da posse com a propriedade, e com argumentos que me assustaram, porque eram aqueles argumentos que a gente ouve
desde a juventude, aí, quando se discutiu a Constituição, de que se tivesse uso capião urbano, nós estaríamos permitindo que as pessoas pudessem invadir as casas dos outros, né? E aí, com essa posse, as pessoas perderiam suas propriedades, seus apartamentos, suas casas. Bem aquele discurso meio assim, como se fosse uma proposta que estivesse gerando um caos, uma instabilidade, uma insegurança jurídica para as pessoas. E até esse consultor me perguntou: doutor, se o senhor imagina uma pessoa que toma posse do seu apartamento, como é que fica a situação? Então ele vai ter o direito a ficar com a posse, vai reconhecer esse direito, né? E então traz uma mentalidade que não é do que nós estamos discutindo, né? Nós estamos discutindo de realidades concretas. Estamos falando de favelas que tem 30 anos, estamos falando de loteamento que tem 30 anos aqui em São Paulo, que até hoje não está regularizado. Nós estamos falando de conjunto habitacional que foi construído pelo público, desde FUNAPs da prefeitura, que até hoje tem muitas comunidades que não têm seus títulos, né? Nós estamos falando disso, né? Assim, de situações fáticas, concretas, de ocupações que se consolidaram. Enfim, então há uma resistência muito grande de trazer a dimensão da posse para uma perspectiva de uma proteção jurídica, né, e legal, mesmo para trabalhar para a propriedade. E eu acho que essa é uma questão importante para a gente, porque nós estamos falando de direito à moradia, né, e aí o direito à moradia está muito mais relacionado com a perspectiva da qualificação das pessoas quanto ao uso, né, de um espaço para viver, né, e, portanto, está muito mais ligado à questão da posse, né, porque é o que a maioria das pessoas tem, efetivamente, a posse de onde elas vivem, onde elas moram, do que a propriedade. Então, nós temos uma lei que quer, né, trazer uma mudança fática de que todos têm que ter a propriedade estando numa situação fática da posse. Esse, na verdade, não é um problema dessa medida provisória só, né? Mas essa medida provisória deixa só esse caminho, né? As outras legislações, mesmo a Lei Minha Casa Minha Vida, se a gente for avaliar, de certa maneira dialoga com essa tendência de querer estabelecer apenas um sistema único, mas deixava algumas brechas para outras possibilidades, né, de regularização fundiária, principalmente aí numa perspectiva mais de coletiva, né, de uma perspectiva vinculada à constituição de outras formas de reconhecimento dessas posses fáticas. Pela essa nova legislação, me parece que a tendência, o caminho que está se colocando, né, e que vai gerar uma diretriz para os gestores públicos, que é o que me preocupa, é de trazer só esse caminho, né? Então, se você vai discutir agora lá com o prefeito, com a secretária da habitação, com o departamento de fundiária, todos vão achar que esse é o melhor caminho, né, para fim de viabilizar os projetos e os programas de restituição fundiária, quando antes havia um diálogo, uma abertura até com esses gestores e acho que com os registrados, de pensar outras formas. Então isso acho que é uma preocupação que eu particularmente tenho, né, quanto essa tendência. Então isso nos leva a pensar se os institutos que estão, que nós mesmos criamos, né, que a gente construiu, estavam levando para a propriedade, como o próprio capião urbano, né, como que nós vamos trabalhar, uma vez que a legitimação fundiária, apesar de parecer que é um pouco mais aberta, se a gente for fazer uma leitura lá dos critérios, ele coloca que as pessoas têm que atender aos critérios estabelecidos do uso capião, né? Pelo menos foi a leitura que eu tinha dentro de uma das exigências ali para as pessoas serem beneficiárias, de atender aqueles requisitos. Então, 5 anos, tal. Então, de certa maneira,
me parece que aquelas formas de proteção que a gente tinha constituído, elas continuam existindo, né, para a gente utilizar. Tanto a questão de, pelo menos, ter a proteção, né, com a fática dos 5 anos, independente da questão do uso capião. Eu acho que para fins da defesa do direito à moradia, houve um reconhecimento nas áreas públicas, que é um problema que o judiciário ainda tem uma dificuldade de entender e aplicar a concessão de uso especial para fins de moradia, infelizmente, mas se trouxe aquela isonomia, né, no sentido temporal. Então, agora a COEM não tem mais aquela limitação que era de só até 2001, que se poderia ser beneficiário do direito à concessão de uso especial para fins de moradia. Então, me parece que nas terras públicas nós precisamos pensar uma estratégia melhor de como potencializar, né, a COEM, que eu acho que a gente, de certa maneira, não está tendo uma estratégia de convencimento, não só dos gestores, mas porque são os gestores que estão questionando, né? Quem questiona é uma Coab, ou é uma prefeitura, é um governo do estado, e aí a ação vai para numa perspectiva favorável aí ao judiciário rejeitar, né, o direito à COEM. Então tem que ter uma estratégia, acho que com os gestores, né, de um convencimento, que até hoje ainda tem gestor que acha que é inconstitucional a COEM por causa da questão do Pacto Federativo, que acha que ela não cabe para a União, ela não cabe para o Estado e ela não cabe para o município, né? Porque quem tem que tratar das suas competências quanto a esses direitos são os entes federativos. Parece que está superado, mas não está superado essa questão. Então, eu acho que, numa perspectiva de proteção de moradia, esse é um ponto-chave. O outro que me parece que a gente tem que pensar melhor diz respeito à discricionariedade. Nós passamos a construir, né, um entendimento que, a partir do Estatuto da Cidade, né, havia uma obrigação do poder público promover a regularização fundiária e a urbanização. Então, tendo a situação fática, né, tinha que se estabelecer uma obrigação, não seria mais discricionário. Quanto ao Instituto, já era uma outra discussão, mas de que o poder público tinha que não mais agir como aquela situação não existisse, como ele não fosse mais responsável, dava para a gente começar a questionar, com até, né, alguns colegas colocam, né, o Edésio Fernando, direito à regulação fundiária foi estabelecido, né, no Polis também faz essa interpretação, a partir das diretrizes. Né. Bom, como fica isso agora com relação a esse tratamento que foi estabelecido, né, desses novos institutos, no sentido de, se a gente vai entender que legitimação fundiária, essas outras modalidades, condomínio de lotes, enfim, todas essas, o próprio direito de laje, enfim, se todos esses institutos, eles estão numa linha discricionária ainda do poder público, ou se a gente consegue, né, fazer uma interpretação, uma vez que felizmente não foi revogado o Estatuto da Cidade, porque poderia ter ocorrido, né, essa parte do Estatuto, eles mexeram em algumas coisas do Estatuto, mas nisso não. Nós podemos ainda continuar, né, eu entendo, defendendo que é vinculante para o poder público promover a regularização e a urbanização, porque tem muitos questionamentos sobre essa legislação que enfraqueceu a obrigação da urbanização, né? Que houve uma precarização da forma como se vai poder atuar o poder público, não tendo mais obrigação de colocar recursos, programas, projetos para a urbanização, e sim focar só na titulação. Como a diretriz do Estatuto sempre foi muito clara, e foi uma conquista nossa, que urbanização e regularização tem que caminhar juntas, né? Elas estão conectadas, elas estão interligadas, não existe separação, nem temporal, né? De dizer que uma começa antes que a outra, pelo menos no Estatuto não diz isso, né?
eu acho que nós temos que trabalhar com uma estratégia de continuar, né, fazendo esse vínculo da responsabilização por esses programas e essas políticas. E por que eu estou dizendo isso? Se a gente for verificar, não é só de agora, né, governo Temer, se a gente for verificar esses últimos 10 anos, o que foi sendo reduzido de recursos para os programas de regularização fundiária no governo federal, né, vinculado com urbanização, né, passou a ser assim pífio. Aquele programa Papel Passado, ele praticamente está morto, né, e ainda não puseram um caixão e não enterraram o programa, mas praticamente é o que foi acontecendo durante esses últimos anos. E então, se a gente não colocar essa perspectiva, né, de estabelecer esse vínculo de obrigação, fica muito difícil de uma atuação com os governos, tanto dos municípios e também com o governo dos estados e com o governo federal, com toda a dificuldade, né, de esses programas serem, de fato, destinados com recursos, né, com programas, com apoio, em especial para os estados e municípios. Então, essa acho que me parece que é uma questão chave para pensar a defesa da moradia dentro desse marco. Então, esse elemento, né, da discricionariedade, né, que dá para ter uma interpretação que tudo ficou discricionário e que nada é obrigatório, né, me parece que a gente tem que pensar uma estratégia vinculada com o Estatuto da Cidade para quebrar essa lógica que pode vir, porque aí vai poder ser só seletiva, né? Então, algumas situações, de novo, naquela discricionariedade, vão poder ser objeto, né, de uma aplicação desses institutos ou não. Um outro elemento que me parece, que eu até vi, né, aquele quadro que foi feito pelo grupo aqui de trabalho, colocando que um dos pontos favoráveis é a questão da mediação, né, que é estabelecida. Na verdade, a mediação está prevista no Código de Processo Civil, né, é uma base, uma diretriz que está lá no Código de Processo Civil, e quando a gente discutiu a inclusão dos conflitos fundiários, sejam urbanos e rurais, no Código de Processo Civil, houve grandes resistências, primeiro, né, de incluir essa matéria, e depois começou a ser, de certa maneira, reduzida o campo de alcance do que poderia ser tratado no Código de Processo Civil. Nós conseguimos que haja uma previsão específica sobre os conflitos fundiários urbanos, tem até uma conceituação, mas tem a questão temporal, né? E eu acho que em algumas situações, acho que me parece que ainda é um ponto que pode estar trazendo um enfraquecimento, uma fragilidade da proteção da defesa de uma moradia, porque se continua no CPC, apesar de colocar que é necessária, é obrigatória a mediação para aqueles conflitos que tem mais de um ano, né, que é a posse velha, muitas vezes, estrategicamente, aqueles proprietários, né, eles provocam o judiciário, caracterizando que aquelas áreas que já estão mais de um ano e um dia são posses novas e pedem as liminares, né? E então eu acho que a gente precisava estabelecer, talvez para até dialogar com o judiciário, alguns parâmetros, né, que sempre caracterize, né, o que é uma situação fática que possa sempre estar demandando a mediação, né? Porque eu entendo que a gente deveria usar, com o princípio que está no Código de Processo Civil, né, começar também a demandar
a mediação para esses conflitos que têm posse nova, porque é sempre aonde está trazendo uma maior fragilidade para a defesa da proteção da moradia, principalmente que às vezes não são posses novas, são posses velhas, mas se enquadram muitas vezes pelo próprio judiciário como se fossem posses que não teriam direito a um processo, o devido processo legal, com o processo da mediação. Então esse me parece que seria um outro ponto, né, que a gente deveria estar considerando. Um ponto que está ligado a uma forma mais ampla, mas eu acho que é importante colocar, dessa nova legislação, que é uma proposição que, na verdade, vem desde 2000. Em 2000 havia um projeto 3057 que visava revisar toda a lei de parcelamento do solo, né, que foi construída aqui em São Paulo, né, essa proposta, pelos setores aí mais do setor, né, dos empreendedores, e o objetivo principal era a regularização e a legalização dos loteamentos fechados e dos condomínios urbanísticos, né? E essa proposta de lei, né, tramitou por mais de 10 anos lá no Congresso, e quando foi justamente, né, constituído o Ministério das Cidades, Conselho das Cidades, houve um processo de diálogo no Congresso Nacional, em razão de que essa lei estava tramitando, e lá foi construída essa proposta toda da regularização fundiária de interesse social, que era uma forma de estabelecer uma contrapartida, né, à regularização dos loteamentos e dos condomínios. E na época, eu acho que é uma questão para a gente refletir, né? Tinha um movimento forte para aprovar essa regularização, mas foi se chegando a alguns consensos, alguns acordos, que essa regularização tinha que ter alguns critérios, principalmente de contrapartidas, exigências, tinha que ter parâmetros de tamanho de que condomínios, que loteamentos que estava se colocando, de quem seriam as obrigações, né, com relação à infraestrutura, o acesso aos espaços públicos, às áreas verdes. Enfim, foi desenvolvido todo um conjunto de critérios para que esses condomínios viessem a ser regularizados. E pela nova legislação, isso não foi contemplado, né? Quer dizer, ela está muito aberta à possibilidade da regularização desses loteamentos e desses condomínios. Eu entendo que parece que, e é uma coisa que eu quero trazer, porque aqui em São Paulo até tem um pouco isso, nós colocávamos, né, que poderia ser colocado, né, na perspectiva dessas regularizações, também contrapartidas sociais, que era, por exemplo, a perspectiva também de regularizar uma área que fosse um assentamento informal, ou de produzir ou destinar uma área para habitação de interesse social, enfim. Não existe nada disso na regularização desses loteamentos e condomínios. Eu acho que, como isso pode ser uma matéria, né, dos municípios, porque eles que tratam da lei de parcelamento do solo, eu acho que nós deveríamos começar a ter uma estratégia, né, de deixar assim de barato, de que vai ter regularização de loteamento e condomínio pelos municípios, e não fazer nenhum vínculo com uma perspectiva de estabelecer, não um questionamento, não regulariza, é um absurdo total, não que não seja, mas tentar uma estratégia de diálogo. Tá bom, vai regularizar os loteamentos, os condomínios que já estão implantados, também são situações fáticas existentes. Qual que é a contrapartida referente à regularização fundiária, então, de interesse social? Eu acho que a gente tem que começar a constituir esse diálogo, né, com os gestores dos municípios,
principalmente se vai ter novas regulamentações, mudanças nas leis de parcelamento do solo, ou até de planos diretores com os serviços, eu acho que esse era um ponto importante da gente estar trabalhando, né? Porque não houve esse diálogo, né, na discussão da lei, né? Assim, essa questão foi trazida principalmente por causa dos interesses dos loteadores, empreendedores de Brasília, né? Tinha o deputado que era o presidente lá da comissão, o senador, né? Dois senadores, um era o presidente da comissão da medida provisória, era um dos principais representantes dos empreendedores, ele mesmo era um empreendedor, enfim, né? Tinha uma coisa muito vinculada ao interesse, vinculada ao interesse direto de Brasília, né? De certa maneira é uma história longa, a questão lá dos condomínios de Brasília, e em razão dessa situação se conseguiu uma condição de abrir a regularização para todas as áreas. Então eu acho que isso seria uma questão importante, né, da gente estar pensando. Bom, e por fim eu quero reforçar que eu vejo que a gente fazer a defesa da moradia, né, do direito à moradia, não só no contexto do marco dessa medida, mas eu acho que numa perspectiva estratégica, não só de curto prazo, mas de médio prazo, nós temos que construir uma teoria da posse social aqui no Brasil. Nós não temos essa teoria, né? A gente tem uma produção sobre função social da propriedade, né, que tem vários trabalhos, estudos feitos, né, que ainda está devagar sendo aplicado, mas efetivamente existe, né, um acúmulo aí sobre o significado disso. O próprio direito à moradia, né, tem vários trabalhos desenvolvidos sobre o direito à moradia, mas essa dimensão da posse social e o que significa, né, a perspectiva desse instituto vinculado à proteção da moradia dessa maioria da população que vive nas nossas cidades, nós não temos, né? E há uma questão que às vezes se mistura e às vezes se confunde, que quando a gente está falando de função social da propriedade, nós estamos falando de função social da posse. Eu acho que isso é uma questão para a gente refletir, né? Se quando a gente fala em função social da cidade, dá para você introduzir, né, como um elemento. Acho que dá para a gente defender isso, porque nós trabalhamos com vários elementos quando a gente fala das funções sociais da cidade, né, na questão de serviços, infraestrutura, os acessos essenciais à qualidade de vida das pessoas, e também uma visão, né, da cidade desenvolver uma função social que é justamente atender as necessidades, principalmente dos grupos mais vulneráveis, e fazendo um contraponto à visão da cidade só na perspectiva econômica, a cidade como mercado ou como negócio. Isso a gente também já desenvolveu bastante. Mas eu acho que para dialogar na nossa área, né, com aqueles que formam opinião, os produtores do conhecimento, né, aqueles que influenciam efetivamente, né, a compreensão do nosso direito, nós temos que ser mais ousados e começar a produzir efetivamente essa teoria, que acho que pode contribuir não só aqui para o Brasil, mas também pode ser uma contribuição que venha a ser disseminada em outras regiões do mundo. Eu acho que existe já algumas produções sobre essa dimensão da posse, do direito à terra, né, que também é outra coisa, quando a gente fala de direito à terra, se é a mesma coisa de direito à moradia, enfim, a gente precisa começar a construir mais, de forma organizada, né, os nossos conceitos e os nossos elementos. Porque na América Latina, quando a gente vai dialogar com outros grupos, né, que trabalham com as populações indígenas, né,
e que já estão até com decisões favoráveis na Corte Interamericana, está muito claro eles associarem a questão, né, da proteção dos seus direitos ao direito à terra, né, e essa dimensão social. Aqui a gente tinha esse vínculo, né, isso começou, né, foi assim que começou a história da reforma urbana, acesso à terra urbana, tal. É claro que entrou muito forte, e tinha que entrar, né, os marcos legais da proteção do direito à moradia, que veio principalmente aí do âmbito internacional, que aí a gente incorporou aqui no Brasil, né, desde 2000, e foi avançando aí com as outras legislações. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar melhor, né, do que a gente está falando em várias categorias, né, principalmente porque nós temos tipologias diferentes, né? Nós temos pessoas que moram em cortiços, né? Então como é que fica essa dimensão de posse social num cortiço, por exemplo? Dá para entender que existe? Nós já tinha 30 anos atrás a gente defendia muitas vezes os espejos, dizendo que as pessoas estavam na posse, porque já que eles não tinham nenhum contrato, né, tudo legal, informal, a gente entrava lá com as defesas de que na verdade se tratava de posse, e muitas das vezes até a gente conseguia. Acho que acredito, não sei se hoje ainda existe essa estratégia, né, com essas situações de despejo. Mas, enfim, é isso que eu estou colocando, né? Nós temos tipologias diferentes e acho que a gente tem que pensar em estratégias diferentes, mas construir uma teoria que possa abarcar, né, essas diversas diversidades, e dialogar, e com isso construindo aí, né, uma narrativa, uma interpretação de como a gente pode aplicar essa legislação, independente do processo que está lá no Supremo, que a gente não sabe qual vai ser o resultado e quando que vai ser julgado, né, as inconstitucionalidades, de estar trabalhando com essa legislação sendo aplicada e sendo aplicada mesmo pelos gestores, né. A gente precisa ter clareza de que existem movimentos, né, no Brasil, principalmente aí de municípios, de estarem aplicando essa lei. Um exemplo muito concreto, assim, que eu até me assustei. Uma colega, estou finalizando, uma colega que foi até me orientando, lá do Paraná, né, que trabalhou por alguns anos lá na prefeitura de Curitiba, na região fundiária, agora ela trabalha por uma empresa, estão oferecendo cursos, né, sobre essa nova legislação, de um dia por R$ 1.500, e lotado, né, por quem? Pelos membros das prefeituras, né, pessoas, gestores, pessoas de cartórios, tal. Enfim, estão criando uma narrativa e ainda estão ganhando dinheiro com isso, né? O pior é isso. Aqui todo mundo está voluntário. Então, essa é a gente tem que saber também que nós estamos enfrentando outras narrativas, e que se a gente não tiver uma narrativa, né, por isso que eu falo que é importante pensar uma estratégia de diálogo, né, de elementos com os gestores, com o poder público, a gente vai correr o risco de ficar extremamente isolado, e aí ficar só nessa estratégia de estar sempre batendo e a gente não avança, né? Então, era um pouco isso que eu queria aqui colocar, né? E não foi muito organizada, mas eu achei que eram esses elementos que eu queria trazer aqui para o debate. Obrigado.